Como o pastor Carlos já me apresentou aí, eu vou novamente me apresentar. Sou o pastor Edvan Rodrigues, da comunidade evangélica Jesus Cristo é o Caminho, a Verdade e a Vida. Fica ali no bairro Primavera, né? Conheci o pastor Carlos através do pastor Neto, lá no Centro de Recuperação, do qual eu faço parte também como monitor lá, né? E para mim é uma honra estar aqui nessa noite. Eu agradeço a confiança. E é uma responsabilidade, né? Nós estamos em um outro local que não seja o nosso. Quando estamos no nosso, é tudo ótimo. Mas estando na jurisdição de outra pessoa já é um pouco complicado. Mas amém, né? Prove a Deus de estar nos trazendo essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, para nós estarmos ouvindo aqui, né? Quero agradecer o convite, agradecer os irmãos. Tenha paciência comigo no louvor, porque eu não sei cantar quase nada, mas a gente vai fazendo aí o que pode, né? Adorando a Deus do jeito que pode. Amém? Amém. Agradecer a presença aí de todos os irmãos e também que o irmão Roberto e a irmã Andréa, que está recentemente aqui comigo e eu convidei, estão aí presentes. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. O pastor João Paiva, né, que também aceitou o meu convite. Deus abençoe a todos. Amém? Vamos se colocar de pé por um instante e vamos ler o texto, né, que está no livro de Salmo de número 51. Salmo de número 51. Aleluia. Santo é o Senhor. Salmo de número 51. No seu versículo 10. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Salmo 51, versículo 10, que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Você pode repetir comigo? Glória a Deus. Cria em mim, ó Deus, coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém? Pode se aceitar em nome de Jesus. É interessante nesse texto, quando Davi chega a essa conclusão, a esse pedido, na verdade, foi um momento na vida de Davi em que ele tinha feito coisas diante do Senhor em que era desagradável a Deus. Eram coisas que o Senhor não tinha permitido ele fazer. E acabou a cometer um pecado, né? E nessa noite nós estamos aqui para falar de batalha espiritual, de cura interior, né? De libertação das nossas vidas. E eu aprendi que libertação não é de um dia para a noite. Libertação não é simplesmente uma oração e tudo se fez novo de repente, de um estalar de dedo. Pode acontecer, pastor? Pode sim, porque eu não desacredito no poder de Deus. Mas também tenho aprendido que libertação é uma caminhada. Libertação é uma jornada na nossa vida que a gente vai, no dia a dia, aprendendo a se libertar em Deus, em Cristo Jesus. Amém? Amém. E não foi à toa, e não foi de um dia para a noite que Davi teve essa percepção na vida dele. É bom a gente notar que quando Deus vai ungir a Davi como rei, ele usa o profeta, ele diz: vai lá e unge um homem segundo o meu coração. Não é assim, pastores? O profeta é chamado por Deus para dizer: vai lá e unge um homem segundo o meu coração. Mas Davi ainda era um menino.
se equivocou. Sim ou não? Deus, ele não errou na sua palavra, mas ele sim profetizou na vida de Davi o que ele ia se tornar. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. E aí nós vamos entender no decorrer da leitura da palavra. E eu tenho aprendido, com os meus irmãos, que para nós entendermos o texto isolado, praticamente, a gente tem que percorrer algumas partes das Escrituras e estudar sobre aquilo que nós vamos entender o porquê aquele texto falou sobre aquela coisa, aquela situação. E nós acabamos de ler aqui no livro de Isaías, no capítulo 51, versículo 10, que Davi, agora já estava no seu reinado, já estava lá no seu lugar de honra, onde Deus tinha prometido a ele colocar, através do profeta Samuel, quando unge a Davi, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E eu creio que foi a partir desse dia em diante que Davi se tornou realmente um homem segundo o coração de Deus. Porque quando Deus o chamou, ele ainda era um menino. Então, no nosso ponto de vista humano, Deus tinha se equivocado, porque falar com uma criança que ele era um homem é uma equivocação, é ou não é? No nosso ponto de vista. Mas Deus, ele não enxerga aquilo que nós enxergamos. Deus, ele enxerga além do que nós conseguimos enxergar. É tanto que quando está lá todos os irmãos de Davi para ser ungido, quando o profeta vê logo o mais velho, o Eliabe, o homem forte, já era soldado, já era do exército, aquilo é do homem. Então é esse aí o rei. O que é que Deus diz? De jeito nenhum. O homem vê de uma forma, eu enxergo aquilo que o homem não enxerga. O homem que eu escolhi ainda está lá, escondido de estrada desmalhada, cuidando das ovelhas do pai, esquecido até pela própria família, porque se passou todos ali para o profeta ungir e nenhum deles era. Aí o profeta teve que perguntar: existe mais algum? Ah, tá, existe um que está lá, de trás das malhadas, está lá cuidando das ovelhas. Então manda chamar, porque é esse que Deus vai ungir. E a gente não vai se assentar à mesa enquanto ele não chegar. Olha que negócio. Dá para você entender? Mas pastor, e por que a partir do versículo 51, capítulo 51 de Salmo, versículo 10, você diz que Deus é um entendimento da minha parte? Por quê? Eu fui procurar entender essa questão. Então, Davi ali no Salmo 51, ele começa a pedir perdão a Deus do que ele tinha feito na vida dele. Ele tinha bagunçado a vida dele, tinha quase que perdido o trono que Deus tinha colocado ele, quase que perde. Ele ficou por um período depressivo na vida dele, que não queria fazer mais nada, porque Deus tinha castigado a vida de Davi, por causa do próprio erro de Davi. Não foi Deus que o castigou porque Deus queria, porque Deus, ele ama a gente de uma forma sobrenatural, porque jamais o pai quer castigar o filho, mas às vezes é necessário para poder consertar a vida do filho. A Bíblia deixa bem claro quando ele diz: ele repreende aquele que ele ama e açoita aquele que ele quer bem. Então, para ter uma comunhão, às vezes ele tem que puxar, tem que chamar a atenção, tem que às vezes só dar uma surra, para que a criança vá para o caminho correto, no qual o pai quer. E nós observamos aqui, no capítulo 51, que Davi, ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então, será que Deus se equivocou quando chamou Davi lá, um homem segundo o seu coração? Porque Davi agora que vem pedir esse coração puro, Davi agora que vem pedir esse espírito inabalável dentro dele, não foi uma equivocação, porque Deus sabia que depois que tudo se passasse, todo o processo na vida de Davi se passasse, ele ia chegar a um ponto que ele ia reconhecer Deus como o único Deus na vida dele, e ele ia reconhecer que Deus era suficiente na vida dele.
ele ia reconhecer que ele era falho, ele ia reconhecer que ele era pecador, ele ia reconhecer a necessidade do Deus Todo-Poderoso. E é por isso que ele diz aqui agora: cria em mim, Senhor, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Mas aí eu fui cavar mais um pouco a fundo, pesquisar mais um pouco a fundo e vim descobrir. Aí eu quero que você abra sua Bíblia aí rapidinho, em 2 Samuel, no capítulo 22. 2 Samuel, capítulo 22. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. A partir do versículo 7 em diante. Glória a Jesus. Glória a Deus. Nós vamos ler um pouquinho. Olha o que diz 2 Samuel, capítulo 22, versículo 7 em diante. Olha o que Davi fala: no meu desespero, eu clamei ao Senhor, eu pedi que Ele me ajudasse. No seu templo Ele ouviu a minha voz, e Ele escutou o meu grito de socorro. Versículo 8: então a terra tremeu e se abalou, e as bases do monte balançaram e tremeram, porque Deus estava irado. Versículo 9: do seu nariz saiu fumaça, e da sua boca saiu brasas e fogos devorador. Versículo 10: ele abriu os céus e desceu com uma nuvem escura debaixo dos pés, voou nas costas de um querubim e viajou rápido nas asas de um vento. Versículo 12: ele se cobriu de escuridão, nuvem grossas cheias de água estavam ao seu redor. Com um relâmpago brasas se acendeu diante dele. Então o Senhor trovejou do céu, e o Altíssimo fez ouvir a sua voz. Ele atirou as suas flechas, espalhou os seus inimigos, e com clarão dos seus relâmpagos ele fez fugir. E quando o Senhor repreendeu os seus inimigos e furioso trovejou contra eles, o fundo do mar apareceu, e os alicerces da terra ficaram descobertos. Lá do alto, o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou do mar profundo. O Senhor me livrou dos poderosos inimigos, daqueles que me odiavam, e todos eles eram mais fortes demais para mim. Dá uma pausa aí, no versículo 18. Davi começa a orar, ele começa a ver a Deus, ele começa a sentir a presença de Deus, e eu tenho certeza que era naquela velha tenda em que Davi armava, que era a casa do Senhor, e ali ele teve uma experiência com Deus. Quando eu escuto a palavra de Deus dizer, ele trovejou, e do fundo do mar ele apareceu, os alicerces e a terra ficaram descobertos, e lá do alto o Senhor me estendeu as mãos e me segurou e me tirou do mar profundo. Davi estava num período ali em que o pecado estava esmagando os ossos de Davi. Davi estava em um período que aquele pecado que ele tinha cometido, ele tinha caído em uma profunda depressão. Então observe aqui: o Senhor me livrou dos meus inimigos poderosos, daqueles que me odiavam, e todos eram mais fortes